Faça o seu coração vibrar. Osho. Esta é uma leitura de trechos selecionados desse livro, um apanhado geral da sabedoria de Osho que nos fará refletir sobre nós mesmos. Você está pronto? Quanto menos as pessoas sabem, mais elas teimam que sabem. A verdade é só um jeito de falar. Não existe nada que tenha o rótulo de verdade, e que um dia você descobrirá, abrirá a caixa e verá o conteúdo dizendo: maravilha, descobri a verdade. Essa caixa não existe, sua existência é a verdade. E, quando você está silencioso, está na verdade. E se o silêncio for absoluto, então você é a verdade suprema. Muitos dos nossos problemas, talvez a maioria deles, existem porque nunca olhamos para eles de frente, nunca os enfrentamos. Ficar com medo deles, não olhar para eles e viver tentando evitá-los, só serve para lhes dar mais força. Assim, você está aceitando que eles são reais. A sua aceitação é a existência deles. Sem a sua aceitação, eles não existiriam. Pare de se julgar. Em vez disso, comece a se aceitar com todas as suas imperfeições, suas fragilidades, seus erros e seus fracassos. Não queira ser perfeito. Isso seria simplesmente querer o impossível, e assim você ficaria frustrado. Não se preocupe com a perfeição. Substitua a palavra perfeição por totalidade. Não pense que você tem que ser perfeito. Pense que tem que ser total. A totalidade dá a você uma dimensão diferente. Existe uma enorme diferença entre perfeição e totalidade. A perfeição é uma meta a atingir no futuro. A totalidade é uma experiência no aqui e agora. A totalidade não é uma meta, é um estilo de vida. Coragem significa enfrentar o desconhecido, apesar de todos os medos. Coragem não significa destemor. O destemor acontece se você continua sendo cada vez mais corajoso. Essa é a experiência suprema da coragem, o destemor. Essa é a fragrância do que acontece quando a coragem tornou-se absoluta. Mas, a princípio, não existe muita diferença entre a pessoa covarde e a corajosa. A única diferença é que o covarde dá ouvidos aos seus medos e os segue, e o corajoso os deixa de lado e segue adiante. A pessoa de coragem enfrenta o desconhecido apesar de todos os medos. A existência não é um problema que precisa ser solucionado, é um mistério a ser vivido, e você precisa estar perfeitamente consciente da diferença que existe entre um mistério e um problema. O problema é algo criado pela mente. O mistério é algo que simplesmente existe, não foi criado pela mente. O problema tem algo de feio, como uma doença. O mistério é belíssimo. Com o problema, imediatamente surge a luta. Você tem que resolvê-lo. É algo errado, você tem que consertá-lo. Algo está faltando. Você tem que providenciar o elo que falta. Com o mistério, nada disso é necessário. Mas lembre-se de uma coisa: a multidão nunca passou pela experiência da verdade. A verdade só aconteceu a indivíduos. Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer
apesar de todas as consequências. Existe algo de imensa importância sobre a verdade. A menos que você a encontre, ela nunca será verdade para você. Seja o que for que esteja fazendo, pensando ou decidindo, lembre-se de perguntar uma coisa: isso está vindo de você ou se trata de outra pessoa falando? Você ficará surpreso ao descobrir a voz verdadeira. Talvez seja a de sua mãe. Você a ouvirá falando outra vez. Talvez seja a de seu pai. Não é muito difícil detectar. A voz permanece ali, viva na memória, como se você a estivesse ouvindo pela primeira vez. O conselho, a ordem, a disciplina, o mandamento. Livre-se das vozes que existem dentro de você, e logo ficará surpreso ao ouvir uma voz silenciosa que nunca escutara antes. Você não consegue identificar de quem seja essa voz. Não é a de sua mãe, de seu pai, de seu pastor, nem de seu professor. De repente você identifica. Ela é a sua própria voz. É por isso que não consegue descobrir a identidade dela, a quem ela pertence. Descubra a sua própria voz, depois faça o que ela diz sem receio. Aonde quer que ela o leve, é ali que está o objetivo da sua vida, é ali que está o seu destino. É só ali que você encontrará satisfação, contentamento. A diferença entre ambição e anseio é que a ambição visa um objetivo, o anseio visa a fonte. Ambição significa que existe algo a se conquistar lá fora. Ela depende de um objetivo, existe um motivo. Por isso você pode ser racional no que diz respeito a ela. Pode calcular se vale a pena atingir esse objetivo ou não. Não é uma questão de sentimento, é algo que se calcula. Você tem que seguir em uma certa direção com cautela. O mundo é dos espertos. Todo mundo está tentando atingir o mesmo objetivo e existe competição. Você tem que ser sagaz e inteligente, além de muito cauteloso. Tem que ser político, diplomático. O anseio não é um objetivo, mas tem uma fonte. O coração é a fonte. E, por um anseio, tudo é possível. Nada é impossível porque a questão não é chegar a um lugar, mas apenas contemplar a fonte do próprio anseio. Olhe bem dentro do seu coração. Ouça a voz calma dentro de você. E lembre-se de uma coisa: uma pessoa só se realiza na vida por meio dos anseios, nunca por meio das ambições. Mente contemporânea é, de certa forma, uma contradição. A mente nunca é contemporânea, ela é sempre antiga. Mente é passado e nada mais. Mente significa memória. Nenhuma mente contemporânea pode existir. Ser contemporâneo é ser desprovido de mente. Todas as suas experiências, os seus conhecimentos e o passado acumulados, essa é a sua mente. Você pode ter uma mente materialista, pode ter uma mente espiritualista, isso não importa nem um pouco. Mente é mente. A mente espiritual não é menos mente do que a mente materialista, e nós temos que ir além da mente. A mente só conhece o conflito. Mesmo quando não há conflito, a mente cria um. Mesmo quando não existe qualquer problema, a mente cria um. A mente não pode existir sem problemas. Ela se nutre de problemas. Conflito, luta, desarmonia, e a mente está perfeitamente à vontade e ambientada. Silêncio, harmonia, e a mente começa a ficar com medo, porque harmonia, silêncio e paz
são nada mais do que a morte para a mente. O problema não é a mente, o problema é a sua identificação com ela. Você acha que você é a mente, aí está o problema. Pare de se identificar com a mente, seja o observador e deixe-a funcionar, sob sua vigilância, seu testemunho, sua observação. Uma diferença radical ocorre por meio da observação. A mente funciona com muito mais eficácia quando você a observa, porque todo o lixo é descartado e ela não precisa carregar um peso desnecessário. Fica leve. E quando você se torna um observador, a mente também pode ter algum descanso. Do contrário, durante toda a vida, a mente trabalha, dia após dia, ano após ano. Ela só para quando você morre. Isso cria uma fadiga profunda, uma fadiga mental. Agora, os cientistas estão dizendo que até os metais se cansam. Existe a chamada fadiga do metal. Então, o que dizer da mente, que é extremamente sutil, que é tão delicada? Trate-a com cuidado, mas continue à distância, indiferente, desapegado. Quando escreve, você não se torna caneta, embora não possa escrever sem ela. Uma boa caneta é essencial para uma boa escrita. Se você começar a escrever com os dedos, ninguém entenderá o que escreveu, nem mesmo você, e será muito primitivo. Mas você não é a caneta, e a caneta não é o escritor. É só um instrumento para escrever. A mente não é o mestre, mas só um instrumento nas mãos do mestre. Treinar a mente para a concentração é muito difícil. Ela se revolta e continua a recair em antigos hábitos. Você a segura novamente e ela escapa. Você a leva para o assunto no qual estava concentrado e, de repente, descobre que ela está pensando em outra coisa. Já até esqueceu em que estava concentrado. Não é uma tarefa fácil, mas colocá-la de lado é algo extremamente fácil. Não é nada complicado. Tudo o que você tem que fazer é observar. Seja o que for que esteja passando na sua cabeça, não interfira. Não tente detê-la, não faça nada. Qualquer coisa que fizer vai virar uma disciplina. Então, não faça absolutamente nada, só observe. O que há de mais estranho sobre a mente é que, se você se tornar um observador, ela começa a desaparecer. Assim como a luz dispersa a escuridão, a atenção plena dispersa a mente, seus pensamentos, toda a sua parafernália. Intelecto é pensamento. A consciência é descoberta em um único estado de não pensamento, no silêncio total em que nenhum único pensamento causa perturbação. Nesse silêncio você descobre seu próprio ser. Ele é tão vasto quanto o céu, e conhecê-lo é entrar em contato com algo que realmente vale a pena. De outra maneira, todo o seu conhecimento é lixo. Seu conhecimento pode ser útil, mas não vai ajudá-lo a transformar o seu ser. Ele não pode lhe trazer satisfação, contentamento, iluminação, a ponto de você poder dizer: estou em casa. Seus pensamentos não são você. Existe um tráfego constante. Na sua tela mental, tantos pensamentos estão passando, mas você não é um deles. Você é a testemunha, está de fora. Está vendo esses pensamentos passarem. Nada que possa ver pode ser você. Esse deve ser o critério. Nada que testemunhe pode ser você. Você é a testemunha. O amor de verdade não é uma fuga da solidão. O amor de verdade é uma solitude abundante. A pessoa está tão feliz em ficar sozinha que tem vontade de compartilhar. A felicidade sempre quer compartilhar.
Ela é excessiva, não pode se conter. Como a flor, não pode conter sua fragrância. Ela tem que se espalhar pelo ar. A mente não está separada do corpo. Ela é a parte interna do corpo. Você está separado tanto do corpo quanto da mente, de ambos. Você é uma entidade transcendental. É uma testemunha da mente e do corpo, dos dois. Mas a mente e o corpo são a mesma energia. O corpo é a mente visível e a mente é o corpo invisível. O corpo é a mente exterior e a mente é o corpo interior. As pessoas o julgaram e você aceitou a opinião delas, sem questioná-las. Você está sofrendo por causa de todos os tipos de julgamento alheios e está despejando esses julgamentos sobre outras pessoas. Esse jogo passou dos limites e toda a humanidade sofre em decorrência dele. Se você quiser se livrar dele, a primeira coisa é: não julgue a si mesmo. Aceite humildemente suas imperfeições, suas falhas, seus erros, suas fraquezas. Seja simplesmente você mesmo. Não é preciso fingir que você é de outro jeito. Depois que se aceitar, você será capaz de aceitar os outros, porque terá mais consciência de que eles estão sofrendo da mesma doença. E a sua aceitação os ajudará a aceitar a si mesmos. Se toda a humanidade chegar ao ponto em que todo mundo é aceito como é, quase 90% do sofrimento simplesmente desaparecerá. Normalmente, a religião é considerada uma prática. Ela não é. Esse é um dos mal entendidos básicos sobre religião. Você pode praticar a não violência e continuar sendo violento, porque sua visão não mudou. Você ainda olha para as coisas da mesma forma. Uma pessoa gananciosa pode praticar a generosidade, mas a ganância continuará sendo a mesma. Até a generosidade será corrompida por essa ganância, porque não se pode praticar nada que não se entenda, que esteja além da capacidade de compreensão de cada um. Você não pode se forçar a seguir princípios sem que esses princípios sejam fruto da sua própria experiência. Existem duas palavras a serem lembradas. Uma é reação, a outra é resposta. A maioria das pessoas reage, não responde. A reação vem da memória, das experiências passadas, do conhecimento. Ela é sempre inadequada em uma situação nova, diferente. E a existência é sempre diferente. Portanto, se você age de acordo com o seu passado, isso é uma reação, mas essa reação não vai mudar a situação, não vai mudar você. Ela levará a nada. A resposta muda a cada momento. Ela não tem nada a ver com o passado, tem a ver com a consciência. Você vê a situação com clareza. Está lúcido, silencioso, sereno. Essa serenidade faz com que você haja com espontaneidade. Não se trata de uma reação, trata-se de ação. Você nunca fez isso antes, e a beleza da resposta é que ela se ajusta à situação. A pessoa verdadeiramente livre do ego não é humilde em absoluto. Ela não é nem arrogante nem humilde. É simplesmente ela mesma. Você vê pessoas que sofrem porque sempre fizeram concessões e não conseguem se perdoar por isso. Elas sabem que poderiam ter sido mais ousadas, mas provaram ser covardes. Elas falharam para si próprias, perderam o respeito por si mesmas. Essa é a consequência das concessões. Os hábitos podem ser abandonados sem que você precise lutar contra eles. É isso que as pessoas costumam fazer. Se elas querem mudar um hábito, criam outro hábito contrário para combater aquele. Passam de um hábito para outro.
Se você quer parar de fumar, comece a mascar chicletes. Esse hábito é tão descabido quanto fumar. Você troca um hábito por outro, mas continua sendo a mesma pessoa inconsciente. Abandonar um hábito e não tentar compensá-lo, continuando completamente consciente e alerta, sem começar a procurar algo que o substitua, é uma das coisas mais difíceis que existem na vida, mas não é impossível. A vida de verdade tem que ser vivida sem hábitos. Você já ouviu isso, já lhe disseram muitas e muitas vezes. Livre-se dos maus hábitos. Eu lhe digo, livre-se de todos os hábitos. Não existe hábitos bons e hábitos ruins. Todos são ruins. Mantenha-se sem hábitos. Viva sem hábitos. Assim você vive cada momento em liberdade. Quando tiver um pequeno vislumbre de que é você quem cria seu próprio sofrimento, será muito difícil continuar a criá-lo. É fácil viver em sofrimento quando você sabe que são os outros que o provocam. O que pode fazer? Você é impotente. É por isso que continuamos jogando as responsabilidades nas costas dos outros. A mente comum sempre joga as responsabilidades nos outros. É sempre outro quem faz você sofrer. Sua mulher, seu marido, seus pais ou seus filhos estão fazendo você sofrer. Ou a estrutura financeira da sociedade, o capitalismo, o comunismo, o fascismo, a ideologia política predominante, a estrutura social, ou o destino, o karma, Deus, você dá o nome que quiser. As pessoas têm milhões de maneiras de se esquivar da responsabilidade, mas no momento em que diz que outra pessoa o está fazendo sofrer, você não pode fazer nada para mudar a situação. Desculpas, desculpas e mais desculpas só impedem uma única constatação, a de que eu sou responsável por mim mesmo. Ninguém mais é responsável por mim. Isso é uma responsabilidade absolutamente minha, seja eu quem for, sou a minha própria criação. Cada sociedade impõe um tipo de ideia sobre a sua consciência, mas todas elas impõem alguma coisa, e depois que algo é imposto sobre a sua consciência, você não é mais capaz de escutá-la, ela fica muito distante. Entre a sua consciência e você se ergue uma parede espessa de dever e de moral que a sociedade lhe impôs desde a sua mais tenra infância. A menos que você faça uma pessoa se sentir culpada, você não consegue escravizá-la psicologicamente. É impossível aprisioná-la a uma certa ideologia, a um certo sistema de crença. Mas depois que você cria a culpa na mente da pessoa, toma tudo o que havia de coragem nela, destrói tudo o que havia de aventureiro nela, reprime todas as possibilidades de que ela seja, um dia, um indivíduo por seus próprios méritos. Desobediência é a grande revolução. Isso não significa ser absolutamente contra qualquer situação. Significa simplesmente decidir fazer algo ou não, se é benéfico fazer algo ou não. É assumir a responsabilidade por si. Não é uma questão de odiar a pessoa ou de odiar que lhe digam o que fazer. Nesse ódio, você não pode agir com obediência ou desobediência. Ao contrário, pode agir com inconsciência. Você não pode agir com inteligência. Devil. A palavra inglesa para diabo é muito bonita. Se ela for lida de trás para frente, fica lived, vivido. Aquilo que é vivido torna-se divino, e aquilo que não é vivido torna-se o diabo. Só o que for vivido se transforma em divindade. O que não foi torna-se veneno. Hoje você adia, e seja o que for que não tenha sido vivido por você, é carregado nos ombros como um peso. Se tivesse dado vida a isso, estaria livre desse peso. A terra é linda. Se você começar a viver essa beleza,
apreciando suas alegrias sem qualquer culpa no coração, estará no paraíso. Se você condenar tudo, toda pequena alegria, se você se tornar alguém que só faz condenações, que só envenena, então essa mesma terra virará um inferno, mas só para você. Depende de você o lugar em que vive. Tudo é uma questão da sua própria transformação interior. Não é uma questão de mudar de lugar, é uma questão de mudar de espaço interior. Lembre-se sempre desse princípio básico. Se você lutar contra algo que é falso, será derrotado. O falso não pode ser vencido porque ele é falso. Como derrotar algo que é não existencial? Não há jeito. O único jeito é levar luz e ver o que há ali. A vida deve ser cercada de amor, não de medo. É o medo que cria a raiva, é o medo que acaba criando a violência. Você já observou? O medo é só uma forma feminina de raiva, e a raiva é uma forma masculina de medo. O medo é uma forma passiva de raiva e a raiva é uma forma ativa de medo. Por isso, você pode passar do medo para a raiva com muita facilidade, assim como da raiva para o medo facilmente. O medo é a causa básica do ódio, da raiva, da violência. Eis a diferença entre as emoções negativas e positivas. Se você toma consciência de uma certa emoção e, pelo fato de tomar consciência, a emoção se dissipar, ela é negativa. Se ao tomar consciência de uma certa emoção, você se tornar a emoção, se a emoção se expandir e passar a ser o seu próprio ser, ela é positiva. A consciência funciona de modo diferente em cada caso. Se a emoção é venenosa, você se livra dela por meio da consciência. Se ela é boa, agradável, prazerosa, você e ela passam a ser uma coisa só. A consciência a aprofunda. Então, para mim, esse é o critério. Se algo se aprofunda com a consciência, isso é bom. Se algo se dissipa por meio da consciência, isso é ruim. Aquilo que não consegue permanecer na consciência é pecado, e aquilo que se desenvolve com a consciência é virtude. Virtude e pecado não são conceitos sociais, mas realizações interiores. Com uma vida tão curta, com uma fonte de energia tão pequena, é simplesmente estupidez desperdiçá-la com tristeza, com raiva, com ódio, com ciúme. Aproveite a vida com amor, aproveite-a fazendo algo criativo, com amizade, com meditação. Faça com a sua energia algo que o eleve, e quanto mais alto for, mais fontes de energia estarão disponíveis para você. No ponto mais elevado da consciência, você é quase um Deus. A consciência é necessária, não a condenação. E através da consciência, a transformação acontece espontaneamente. Se você toma consciência da sua raiva, surge o entendimento. Basta observar sem julgamentos, sem dizer que aquilo é bom ou ruim, só observando em seu céu interior. Há um relâmpago, uma raiva, você se sente quente, todo o sistema nervoso se agita e estremece, e há um tremor no corpo todo. Um belo momento, porque quando a energia flui, é possível observá-la com facilidade. Do contrário, você não pode observá-la. Feche os olhos e medite sobre isso. Não lute, só observe o que está acontecendo. Todo o céu se enche de eletricidade, tantos relâmpagos, tanta beleza. Apenas deite no chão, olhe para o céu e observe. Então, faça o mesmo interiormente. As nuvens estão ali, já que sem nuvens não podem haver relâmpagos. Nuvens negras, pensamentos. Alguém o insultou, alguém riu de você, alguém disse que você é isso ou aquilo. Muitas nuvens, nuvens escuras no céu interior e muitos relâmpagos. Observe, é uma linda cena.
É terrível também, porque você não a entende, é misterioso. E, se o mistério não é compreendido, ele é terrível. Você tem medo dele. E sempre que um mistério é compreendido, ele se torna uma bênção, uma dádiva. Agora você tem as chaves, e com as chaves você é o mestre. Você não controla isso. Quando está consciente, simplesmente se torna um mestre. A angústia não é um estado comum de preocupação. A preocupação está sempre centrada em um certo problema. Você não tem dinheiro, não tem roupas suficientes e o inverno está chegando. Está doente e não tem remédios. Aí surge a preocupação. A preocupação está relacionada com um certo problema. A angústia não tem um problema desse tipo. Existir simplesmente parece uma coisa fútil, inútil. Respirar simplesmente parece arrastar você pela vida desnecessariamente. E seus planos para o amanhã continuam. Mas chega um momento em que você começa a perceber que nada vai acontecer. Então surge a angústia. Na angústia, a única preocupação passa a ser sair, de alguma forma, desse ciclo de vida. Você precisa de poder apenas para fazer algo nocivo. Do contrário, o amor é suficiente. A compaixão é suficiente. Não é possível qualquer revolução política, social, econômica. A única revolução possível é a do espírito, é individual. E se milhões de indivíduos mudarem, então a sociedade mudará em decorrência disso, não o contrário. Você não pode mudar a sociedade primeiro e esperar que os indivíduos mudem depois. Se você tiver olhos para ver, veja o essencial. Passe a se interessar pelo eterno. Somos ensinados a pensar que, a menos que haja reconhecimento, não somos ninguém, não valemos nada. O trabalho não é importante, o reconhecimento sim. E isso deixa tudo de cabeça para baixo. O trabalho deveria ser importante, um prazer por si só. Você não deveria trabalhar para ser reconhecido, mas porque gosta de ser criativo. Você gosta do seu trabalho pelo que ele é. Faça um trabalho porque o aprecia. Não espere por reconhecimento. Se ele vier, encare-o com naturalidade. Se não vier, não pense nisso. Sua satisfação tem que vir do trabalho em si. E se todo mundo aprender essa arte simples de amar o trabalho, seja ele qual for, gostando dele sem esperar qualquer reconhecimento, teremos um mundo mais bonito e festivo. A existência é abundante, milhões e milhões de flores, milhões de pássaros, milhões de animais, tudo em abundância. A natureza não é ascética, ela está dançando por aí, no vento passando pelos pinheiros, nos pássaros. Para que milhões de galáxias, cada uma delas com milhões de estrelas? Parece não haver necessidade, exceto pelo fato de que a abundância é a própria natureza da existência. Essa riqueza é seu próprio cerne. A existência não acredita em pobreza. Ninguém é superior e ninguém é inferior, mas ninguém é igual a ninguém. As pessoas são simplesmente únicas, incomparáveis. Quando você vir raiva nos outros, mergulhe dentro de si mesmo e encontrará raiva ali. Quando vir muito ego nos outros, simplesmente interiorize-se e descobrirá o ego instalado dentro de si próprio. O interior funciona como um projetor, os outros se tornam telas e você começa a ver os filmes projetados nos outros que, na verdade, são seus. Energia é a eterna alegria. Quando você transborda de energia, fica incandescente e chamejante de tanta energia. A própria energia vira criatividade. Você começa a crescer,
Mas agora esse crescimento tem uma conotação completamente diferente. Ela não tem objetivo algum, tem uma fonte, mas não um objetivo. Agora você não está pensando em quem vai ser, não está perseguindo um certo objetivo, um certo plano. Você é como um grande rio que, por meio de sua força impetuosa, chega ao oceano. Nenhum rio está em busca do oceano, mas os rios chegam ao oceano. E nenhum rio compete com os outros, mas todos chegam ao oceano. Os rios chegam ao oceano graças à água transbordante. Essa mesma energia é suficiente para levá-lo ao oceano. Viva no momentâneo, e viva no momentâneo sem desejar o permanente. Do contrário, você perderá o eterno. Viva no momento com tamanha intensidade e plenitude que esquecerá o permanente. O permanente é uma projeção no futuro. O permanente é seu desejo. Ele não tem nada a ver com a realidade. O eterno é a profundidade do momentâneo. O eterno está no momento. O permanente é horizontal, linear. O eterno é vertical. Ao ver o pôr do sol, por um instante você esquece seu estado de separação e passa a ser o pôr do sol. Esse é o momento em que sente a beleza dele. Mas, no instante em que diz que lindo pôr do sol, deixa de senti-lo. Você volta para a sua entidade separada e fechada do ego. Agora é a mente falando. E esse é um dos mistérios. A mente pode falar e ela nada sabe. E o coração sabe tudo, mas não sabe falar. O mais belo momento da vida de uma pessoa é quando não há nem confusão, nem certeza. Ela simplesmente é. Um espelho refletindo aquilo que é, sem nenhuma direção, indo para lugar algum, sem ideia de fazer algo, sem nenhum futuro, só absolutamente no presente, intensamente no presente. Quando você é capaz de ver o espelho da sua alma sem a poeira do conhecimento, quando sua alma não está coberta pela poeira do conhecimento, quando ela é somente um espelho, reflete aquilo que é. Isso é sabedoria. Esse reflexo do que é corresponde à sabedoria. A partir do estado de admiração, existem dois caminhos. Um é o do questionamento, o caminho errado. Ele leva você a acumular cada vez mais conhecimento. O outro é não questionar, mas deleitar-se. Deleitar-se com a maravilha que é a vida, a maravilha que é a existência, as maravilhas que são o sol, a luz do sol e as árvores banhadas com seus raios dourados. Viva a admiração! Não coloque depois dela um ponto de interrogação. Deixa ser como é. E a única maneira de viver, amar e ter prazer é esquecer o futuro. Ele não existe. Se você conseguir esquecer o futuro, se puder ver que ele não existe, não há por que se preparar constantemente para ele. No momento em que o futuro é deixado de lado, o passado passa a ser irrelevante por si só. Nós carregamos o passado de modo a poder usá-lo no futuro. Do contrário, por que carregaríamos o passado? É desnecessário. Se não existe futuro, para que carregar o conhecimento que o passado lhe proporcionou? Trata-se de um fardo que acabará com o prazer da jornada. E deixe-me lembrá-lo de que se trata de uma pura jornada. A vida é uma peregrinação para lugar nenhum, de nenhum lugar para lugar nenhum. E entre esses dois pontos está o aqui e agora. O lugar nenhum consiste em duas palavras, aqui e agora. A vida é um fim em si mesmo. Ela não é um meio de se chegar a um fim, ela é um fim por si só. O pássaro em pleno voo, a rosa ao vento, o sol nascendo pela manhã, as estrelas à noite, um homem apaixonando-se por uma mulher,
uma criança brincando na rua. Não existe propósito algum. A vida é simplesmente usufruir dela, deleitar-se com ela. A energia está transbordando, fluindo, sem absolutamente propósito algum. Questionar é um risco, é explorar o desconhecido. Ninguém sabe o que pode acontecer. A pessoa deixa de lado tudo o que conquistou, tudo com o que tem familiaridade e parte para o desconhecido, sem nem ao menos saber ao certo se existe alguma coisa na outra margem, ou se existe uma outra margem. A dúvida é sua amiga. Se você gostou desse vídeo, escute o áudio completo do livro em nosso canal. Muita gratidão! Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu comentário.